Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana, depois da paragem do verão. Regressamos e vamos regressar em grande. Eu sou o Rafael Oliveira e todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho, depois do meio-dia, e de reposição também ao domingo no mesmo horário, para falarmos sobre turismo, gastronomia e lazer. Hoje o nosso programa é o programa número 50 e viemos até ao coração da cidade de Braga. Infelizmente o tempo não nos deixou estar num local previamente previsto, porque iríamos ter a cidade de fundo, mas estamos na mesma num excelente cenário e em excelente companhia. Connosco temos o Dr. Ricardo Rio, presidente do município de Braga, e da qual me orgulho muito de o ter convidado e de o ter aqui comigo. Ricardo, muito obrigado. Bom dia, Rafael, e bom dia a todos os ouvintes e espectadores que nos seguem depois através também das diversas plataformas. É um gosto estar aqui no Dar Uma Curva e aproveitar desde logo, não só para agradecer o convite, mas também para felicitar, porque um programa que chega ao marco de 50 episódios não é obviamente de desvalorizar de per si, e um programa que se dedica também aos temas do Dar Uma Curva, como é o caso dos que tu referiste, o turismo em particular, é ainda mais interessante, e eu estou certo que tenho uma base de seguidores muito fiel todas as semanas e é um gosto estar aqui convosco. Mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, eu começava logo por uma pergunta simples. Braga é hoje um destino. Isso acho que já não é conversa, é destino. As pessoas vêm para visitar Braga. Mas como é que se chega aqui? Como é que se chega a este posicionamento? É um longuíssimo percurso, um esforço que envolve muita gente, que envolve muitas instituições, não é obviamente mérito meu, nem de quem teve o pelouro do turismo no passado, é sobretudo uma capacidade que todos tivemos de demonstrar aquilo que Braga já era. Porque nós não estamos a criar aqui nada artificial, não estamos aqui a promover um produto formatado, estamos a demonstrar e a dar a conhecer aquilo que Braga é, que tem sido ao longo dos últimos anos, uma cidade cheia de património, uma cidade cheia de recursos turísticos, paisagísticos, gastronómicos, culturais, mas sobretudo uma cidade de gente que acolhe bem e que propicia a quem nos visita uma experiência que normalmente é muito agradável. É isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos, e aquilo que nós temos tentado fazer é, sobretudo, dar a conhecer tudo isso. Essa cidade autêntica que Braga é, fiel às suas tradições, mas também ao mesmo tempo com toda esta energia que a sua juventude propicia, com esta vibração que sentimos nas múltiplas atividades que vão ocorrendo na cidade, e quando conjugamos essas duas dimensões, temos uma combinação que eu acho que é única e que torna Braga de facto algo de único internacionalmente, e à medida que vai sendo mais conhecida, graças a essa promoção também que vai sendo feita, vai se tornando mais atrativa, e eu diria que a partir daí é um ciclo virtuoso, porque quem cá vem obviamente são os primeiros prescritores de novas visitas, e nós vamos beneficiando disso já cada vez mais, não apenas para efeitos turísticos, mas até para o próprio crescimento da cidade, porque nós vamos vendo, e temos isso muito visível, por exemplo, no caso da comunidade brasileira, aqueles que nos visitaram num determinado momento apenas como turistas, hoje são aqui residentes, outros que vieram cá de outros contextos, portugueses ou não, ao longo dos últimos anos para conhecer a cidade, hoje estão cá a investir, estão cá a trabalhar, estão cá a estudar, e essa qualidade de vida que Braga demonstra para os turistas, depois transforma-se num atrativo para as pessoas se fixarem cá na cidade. Deixa-me pegar nesse ponto, porque era uma das questões que tinha aqui mais para a frente, mas vamos já lá ao assunto, que é, há de facto um crescente número de pessoas a vir para Braga viver, ou seja, não vivemos, não é só o turismo, mas sim também os residentes. É óbvio que a população brasileira é muito grande, e basta andar na rua, e basta ir aos eventos e perceber que, porque eles vivem mesmo a cidade e vivem os eventos provavelmente de forma diferente da nossa, mas há outras comunidades, não é? Por exemplo, a americana. Que números é que nós temos neste momento? Como é que nós estamos de comunidades estrangeiras em Braga? Nós, neste momento, temos mais de 120 nacionalidades na cidade de Braga, identificadas oficialmente, seja através dos Serviços Estrangeiros e de Fronteiras, do INE, de outras bases de dados oficiais, ou até por via indireta dos próprios serviços de saúde, que são, digamos assim, uma das primeiras portas de interface
com esses cidadãos aqui no nosso território. E temos seguramente mais de 20 mil pessoas estrangeiras a morar na cidade, muitas brasileiras, é indiscutível. Nos últimos anos foi a comunidade que mais cresceu, mas já no passado tínhamos, por exemplo, a comunidade ucraniana. Nós temos cerca de 1000 pessoas aqui na cidade de Braga, muito antes desta situação do conflito militar que hoje estamos a viver. Várias outras nacionalidades internacionais, umas ligadas a circunstâncias muito específicas dos seus países de origem, o caso, por exemplo, da comunidade venezuelana, que tem sido, obviamente, também daquelas que têm feito chegar mais gente nos anos mais recentes, mas a verdade é que nós temos aqui muitos indianos, temos aqui muitos imigrantes da China, imigrantes ou já hoje radicados aqui em Braga da China, de outros países europeus, diria de uma forma muito disseminada, bebendo aqui daquelas diferentes realidades, desde pessoas mais jovens que vieram para cá estudar e que depois se acabaram por fixar cá ou desenvolver cá as suas carreiras, até pessoas de mais idade que vieram para cá viver no seu período de reforma, ou em absoluto aqui no nosso país, e em particular na cidade de Braga, ou em partilha, como muitos os fazem, nos seus países de origem e depois aqui assim nos meses mais de inverno com temperatura mais temperada. Achas que esta diversidade de origem também tornou a cidade mais atrativa? Ou seja, e estamos a falar de 10, 15 anos provavelmente, que eu estou cá há 20 e há 20 anos não tínhamos a cidade que temos hoje. Eles trazem também uma riqueza diferente. Sim, eu acho que Braga e os bracarenses ganham muito com esta diversidade cultural, desde logo, deste diálogo que existe entre diferentes comunidades, entre diferentes abordagens também daquilo que é a vida em sociedade, e isso é enriquecedor para qualquer território e tem-no sido também para a cidade de Braga. Nós, seguramente, todos ficamos muito satisfeitos de ver na Universidade do Minho, dos 20 mil alunos, quase 4 mil estudantes estrangeiros, esses não residentes em permanência aqui na cidade, muitos deles em programas temporários, mas a verdade é que essa diversidade é enriquecedora para a cidade e é um fator de, digamos assim, de dinamismo para a própria cidade, porque depois cada uma dessas comunidades alimenta diversas iniciativas de cariz cultural, de cariz desportivo, de cariz social, que se identificam com as suas culturas, com as suas tradições e que, no fundo, vão sendo absorvidas e, de uma forma tranquila, diria até o momento, por toda a comunidade. Sente-se que a cidade também é mais inclusiva. Sim, eu tenho sentido esse registro, aliás, da parte dos próprios imigrantes em particular, mas diria também dos próprios bracarenses. Braga é, se calhar, dos territórios onde essa fusão de comunidades e de nacionalidades tem sido feita de forma mais serena. Desde logo, normalmente uma das primeiras questões que se levanta quando há essa realidade é de haver uma certa desconfiança dos residentes em relação a quem que chega, porque vão subtrair-lhes oportunidades de emprego. Aqui isso não tem acontecido de todo. A cidade tem crescido em termos económicos o suficiente para acomodar esse crescimento e essa diversidade e, pelo contrário, quem chega acaba por preencher as muitas vagas que estão disponíveis e que não conseguem ser preenchidas nos mais diversos setores de atividade pelos próprios bracarenses. Há implicações que têm a ver não especificamente com as comunidades migrantes, mas com o crescimento da cidade, do ponto de vista do trânsito, do ponto de vista do custo da habitação, mas eu acho que essas são, de certa forma, dores de crescimento numa cidade que se tem afirmado cada vez mais e que quer ter cada vez mais massa crítica do ponto de vista do poder de compra, do ponto de vista da qualificação das pessoas, para alicerçar esse mesmo crescimento, mas nunca descurando quem, num determinado momento, não consegue acompanhar esse ritmo de crescimento e que precisa do apoio regulador do próprio poder público para ter uma vida digna, como nós também todos desejamos a todos. Muito bem, vamos voltar então atrás. E Braga, em 2020, ou seja, o ano passado, falava-se muito numa recuperação igual a que para chegarmos aos números de 2019, só lá para 23, 24. Não é verdade. Este ano conseguimos chegar já aos números de 2019, certo? Sim, aceleramos o tempo, da mesma maneira que sofremos um enormíssimo embate com o início da pandemia. Como é sabido, as taxas de ocupação turística chegaram a andar pelos 10%, ou menos do que isso até em muitos meses. Nós sentíamos, com um parênteses muito rápido, nós temos aqui essa felicidade por contraponto com outras cidades, que Braga se faz muito, em primeiro lugar, à custa dos bracarenses. E, por exemplo, não tanto ao nível da hotelaria, obviamente, ninguém vai ficar, a não ser em situações muito excepcionais, a um hotel, mas, por exemplo, ao nível da restauração, a verdade é que a dinâmica dos bracarenses acabou por sustentar muito a atividade comercial e económica da cidade, mesmo com a perda da dimensão turística. A coisa que não aconteceu, por exemplo, quem ia ao centro das cidades de Lisboa ou do Porto, que são muito mais dependentes da atividade turística do que o é
a cidade de Braga. Mas obviamente que o turismo é um boost muito significativo em todo esse crescimento económico, em toda essa atividade, e quando se esperava que isto demorasse algum tempo a recuperar, e como disseste muito bem, 2022 acabou por ser já praticamente um ano de equilibrar as contas face a 2019 e, em alguns casos pontuais, até de os ultrapassar. Se nós olharmos para aquilo que foram os grandes eventos da cidade, quer na Braga Romana, quer agora mais recentemente na Noite Branca, nós superamos em larga escala aquilo que tinham sido as adesões e, obviamente, o reflexo no tecido económico de cada um desses eventos antes da pandemia. Mas em termos turísticos continuados, nós sentimos isso. Braga está claramente no radar, há uma procura crescente e, felizmente, é uma perspectiva que nós podemos olhar para a frente e achar que está alicerçada. O ano 2023, por exemplo, será um ano de enormíssimos grandes eventos que vamos ter na cidade, a começar pelo regresso do Dance World Cup, a começar pelas Jornadas Mundiais da Juventude, enfim, que também vão ter aqui assim o seu impacto direto e várias outras realizações que vão seguramente preencher o calendário de atividades e a ocupação hoteleira na cidade de Braga. Disseste uma coisa interessante, e quando se conhece a realidade da cidade já há alguns anos, eu tenho essa percepção, não sei se partilhas disso comigo, que é, acho que as pessoas em Braga passaram a gostar da própria cidade, a viver a cidade. Isso é mais recente, não é? Há uns anos atrás saía-se mais da cidade, hoje não. Vive-se mais a cidade. Tens essa percepção? Sim, nós temos tentado, nesse aspecto, e o município em particular tem tentado trabalhar para que assim aconteça. Eu recordo-me que Braga era considerado, de certa forma, uma cidade com pouca atividade cultural, com pouca oferta de grandes eventos. Não tínhamos aqui grandes concertos na cidade, não tínhamos grandes eventos económicos, grandes eventos desportivos também eram relativamente raros, não tínhamos condições sequer para os acolher, não havia equipamentos que pudessem acomodar esse tipo de realizações. E, portanto, nesse aspecto, por exemplo, a renovação que foi feita do Altice Fórum Braga cumpriu um papel fundamental, porque hoje, de um concerto da Dua Lipa a uma grande competição desportiva internacional, podemos aqui acolher praticamente as melhores iniciativas à escala internacional. Mas depois, por exemplo, essa apropriação da cidade, que tu referias e muito bem, nós ouvíamos muitas vezes dizer, por exemplo, em relação ao centro da cidade, que nós tínhamos uma espécie de deserto urbano. Braga teve uma opção política positiva, que temos que reconhecer, uma pedonalização do centro da cidade muito importante. Mas a verdade é que era completamente inseguro e era um vazio com que nós nos confrontávamos. Nós andávamos no centro da cidade à noite e não encontrávamos viva alma, não havia pessoas a circular na rua. Quem hoje circula no centro da cidade em qualquer altura do ano, em qualquer hora do dia, vê muitas pessoas, e nos períodos obviamente mais significativos e mais atrativos, muitos milhares de pessoas, fora dos grandes eventos, a circularem na cidade, a usufruírem a cidade. E isso acho que é muito positivo, que é também sinónimo dessa apropriação que foi feita pelos bracarenses da sua própria cidade. Esta vivência da cidade, como estavas a dizer bem, traz mais segurança para a cidade, traz também mais interesse das pessoas para virem viver para a cidade. Nota-se que também há mais pessoas a viver na cidade, mas depois cria-se aqui, eu não quero entrar aqui em polémicas, mas do ponto de vista turístico é importante perceber estas dinâmicas, porque depois, se antes não havia segurança, as pessoas não queriam viver. Agora, há pessoas na rua, há segurança, as pessoas vêm viver, mas depois queixam-se que há demasiado barulho, demasiado movimento. Quer dizer, nunca estamos bem com aquilo que temos, provavelmente. É um equilíbrio difícil de atingir. Nós, desde logo, percebemos as reivindicações, às vezes legítimas, muitas vezes legítimas, dos próprios moradores, quer desses mais recentes, quer de outros mais antigos, que viviam no centro da cidade e que vivem no centro da cidade e que têm alguma dificuldade em conviver com esta realidade que provoca ruído, que provoca lixo, que provoca toda uma série de circunstâncias que não são, para eles, tão agradáveis. Eu acho que aí o grande desafio para quem gera o território é de conseguir o ponto de equilíbrio. Ou seja, eu acho que seria inimaginável que nós, por exemplo, não permitíssemos que houvesse atividade noturna numa zona como a Sé. Mas temos que exigir dos operadores que trabalham na zona da Sé que depois cumpram os regulamentos. Aquela lógica que muitas vezes assistimos de não fazerem o levantamento das esplanadas, a que estão obrigados, de propiciarem que as pessoas continuem na rua indefinidamente a fazerem ruído para quem lá reside, mesmo depois dos horários normais de funcionamento. Enfim, toda uma série de outros aspectos da limpeza, etc. Se não contar com a colaboração dos próprios agentes económicos, vai ser um problema para quem lá reside e nós, obviamente, que aí teremos que ter uma postura menos amigável para os agentes económicos. E, portanto, eu diria
que aqui assim há uma lógica que tem que partir de todos. Os próprios moradores também, vamos lá ver, uma coisa é um dia normal de trabalho, haver um excesso de ruído contínuo, desproporcionado. Outra coisa é num grande evento, por exemplo, uma noite branca ou noutras atividades, alguém se queixar, porque houve ruído até às 4 da manhã. Enfim, tem que haver esta gestão da nossa parte, em primeiro lugar, mas depois com a compreensão e com a colaboração, quer dos cidadãos, quer dos agentes económicos. Outro aspecto que se sente e se vê é a limpeza da cidade. Apesar, e nós quando saímos de Braga e vamos para algumas cidades na Europa e algumas cá em Portugal, notamos que de facto Braga, apesar deste movimento noturno, destas ações, continua a ser uma cidade limpa. Há aqui um cuidado extremo com esta parte também. Eu acho que Braga, e nós, curiosamente, porventura é das áreas em que nós sentimos mais críticas ainda de muitos dos residentes que acham que a cidade está descuidada, que não está devidamente acautelada à recolha de resíduos, tirando episódios muito pontuais, como por exemplo aquela greve que tivemos no início do mês de agosto. Portanto, isso é uma circunstância absolutamente extraordinária, mas no dia-a-dia, e depois até às vezes aquele discurso que se ouve de que há um tratamento diferenciado entre aquilo que é o centro da cidade, que está a um brinco, e a periferia, que está ao abandono. Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que é preciso reconhecer é que tem havido um progresso muito considerável ao longo dos últimos anos. Não estamos numa situação perfeita, longe disso. Temos muito a melhorar e eu tenho tido esse diálogo também com a AGER, no sentido de que é preciso reforçar equipas, que é preciso fazer um trabalho de proximidade e de informação. Às vezes até, uma das coisas, não parece também muito rápido, que nós estamos a trabalhar é para tornar mais transparente aquilo que é o trabalho da AGER, ou seja, dar a conhecer às pessoas quando é que é feita a recolha do lixo nas suas ruas, dos ecopontos e da Braval também, para que as pessoas possam elas próprias fiscalizar esse trabalho e não virem dizer, já não vem recolher o contentor ou o ecoponto de há 15 dias a esta parte. Não é assim normalmente, mas não é assim, mas nós teremos números para demonstrar e informações para demonstrar isso mesmo. Mas a questão central é esta. Se nós olharmos para aquilo que foi a realidade desse ponto de vista ao longo dos últimos anos, por exemplo, o sistema de contentorização. O sistema de contentorização foi uma transformação radical daquilo que foi a realidade da cidade. Quem vivia em Braga ao longo dos anos dizia que esta era e conhecia outros países e outras cidades até em Portugal, dizia que esta era uma cidade de terceiro mundo, em que ainda se punha o saquinho de lixo no chão, que vinha um animal e que rompia e que esvazia os líquidos, enfim, que tinha a cidade, de facto, muito deteriorada desse ponto de vista. O sistema de contentorização, seja dos de primeira geração, seja dos mais recentes, é um salto qualitativo enorme. Do ponto de vista da varredura urbana, nós temos profissionais também extremamente dedicados, tenho sentido isso por parte da AGER, que têm assumido até um papel, quase diria, de fiscais avançados da Câmara Municipal, muitas vezes em relação a outras patologias que não contendem com a sua área de intervenção. E, finalmente, obviamente que do ponto de vista da limpeza e da lavagem até das ruas, há aqui assim um esforço que nós, mais uma vez, temos que contar com a colaboração de todos. Eu ainda a semana passada falava com o administrador da AGER e ele dizia-me, há determinadas ruas em que nós gostaríamos de fazer lavagens muito mais frequentes, mas que os obstáculos de mobiliário urbano, nomeadamente ao nível das esplanadas, são tais que não nos permitem passar os caminhões. E isso tem a ver com aquilo que estávamos a discutir há pouco. Os agentes económicos têm que colaborar, têm que criar condições para que também isso os ajude, porque eu acho que é benéfico para todos o facto da cidade estar mais limpa e mais cuidada. E obviamente que me parece que, em comparação, agora só para rematar, em comparação com outras cidades nacionais e internacionais da mesma dimensão, Braga está claramente acima e isso é reconhecido por quem cá chega. Se calhar é menos reconhecida por quem cá está, mas quem cá chega sente claramente a diferença. Não, e o programa permite-me isto mesmo, também dar a minha opinião, porque eu não sou jornalista, gosto de ter umas boas conversas sobre turismo. E na semana passada, em Bruxelas, foi uma das coisas que tive em Bruxelas, estava a discutir isto com algumas pessoas que iam connosco, que era como é que era possível à noite vermos, ao fim da tarde, vermos tanto lixo depositado na rua e, segundo diziam, ele poderia lá estar até às 10 horas do dia seguinte, em pleno centro de Bruxelas, em pleno centro da Europa. E nestas alturas nós lembramos que, de facto, estamos um bocadinho à frente em relação à limpeza e ainda bem que assim é. Ricardo, há aqui dois momentos importantes nos últimos anos que também, penso eu, que ajudou neste posicionamento do Destino Braga. A questão do Bom Jesus, tornar Património Mundial da Unesco e também o facto de Braga receber o galardão de Best Destination. Também concordas? Achas que isto foi importante para a cidade?
Foram 2 marcos muito importantes, porque obviamente nesse esforço de promoção e de conferir maior visibilidade ao território, temos que ter consciência que estar inserido em redes internacionais, ter reconhecimentos internacionais, é muito importante para nos colocar, digamos assim, no radar de visibilidade de quem decide as viagens de outros e de quem decide as suas próprias viagens. Estou a falar, obviamente, de operadores e dos próprios turistas. O património da humanidade que foi atribuído ao Bom Jesus não é um mero título. Eu acho que as pessoas dão aquilo como quase uma coisa relativamente alegórica. Agora somos património da humanidade. Mas muitas não têm consciência do alcance que isto traz para a cidade. Nós estamos, digamos assim, na elite mundial, com um ativo, que é neste caso o Bom Jesus e toda a envolvente paisagística que o rodeia, que está em paralelo com os principais monumentos à escala global e com os principais espaços à escala global, e quem acompanha essas dinâmicas e quem procura um turismo qualificado, certificado, de certa forma, por aquilo que é a chancela da Unesco, claramente passa a escolher e a ver Braga como um destino potencial por onde quer passar, quase como aquela experiência de ir carimbando o passaporte, de passar por todos os sítios. E há de facto dinâmicas que vão estando associadas a esta realidade. Portanto, o título do Bom Jesus, que é um título que também, já agora diga-se, importa conservar, importa cuidar, e esse é um dos grandes desafios que temos também pela frente, e que muito bem a Confraria e a Arquidiocese tem colocado isso muito na agenda, de que é importante continuar a trabalhar pela salvaguarda e pela mitigação dos riscos em relação ao próprio Bom Jesus. Tem que ser feita uma fruição responsável daquele espaço. Isso é algo fundamental. A questão do título Melhor Destino Europeu foi um título, desde logo, que é curioso, que sendo algo que Porto, Lisboa já tinham alcançado noutros anos, que outras cidades da dimensão de Braga vão alcançando também nos diferentes anos, aqui em Braga tenha suscitado tanta polémica. E tanta polémica naquela lógica, diria, um bocadinho pequenina, de dizer que o título tinha sido comprado, de que a Câmara tinha pago para receber o título. Nós temos que pensar 2 coisas. Em primeiro lugar, nestas competições internacionais, a componente da visibilidade é fundamental. Ou seja, aquilo que não é conhecido não é seguramente eleito. E tu, que és um homem da área do turismo, sabes isso melhor que ninguém. Nós, o que fizemos não foi comprar o título, foi promover a cidade de Braga para criar condições para que ela pudesse ser escolhida como título, tendo em consideração que o ser escolhida como o melhor destino europeu, como depois veio a acontecer, nos ia trazer um benefício incomensurável. E nós fizemos essa avaliação e podemos ver isso em termos de media value, daquilo que foi a repercussão nos principais sites, nas principais revistas, nos principais jornais da escala internacional da área do turismo. Podemos ver isso em termos de atratividade de turistas, daquilo que isso impactou de muitas pessoas que, por sermos melhor destino europeu, passaram a querer ver e conhecer a cidade de Braga, e o ganho é incomensurável. Ou seja, o investimento que nós fizemos foi um investimento que propiciou um retorno muito superior. E o termos esse título foi um passo importante para conseguirmos esse objetivo. Braga também é conhecida, tem esta vertente, esta ligação romana, no fundo. Costumamos dizer que é Roma portuguesa. Eu, sinceramente, eu pessoalmente não gosto muito dessa expressão, porque Braga é Braga, é autêntica. Bem, nós desde que ganhamos a Roma nesse título de 2021, passou a ser a Roma, que passou a ser a Braga italiana. Exatamente. Mas há agora um projeto, uma nova atração que está a ser trabalhada, que é a Insula das Carvalheiras. O que é que nós vamos ter ali? Porque, de facto, há aqui um património ligado à época romana grandioso. Mas, provavelmente, este vai nos trazer ainda mais conteúdo. Sim, nós temos que reconhecer que Braga já hoje é uma cidade em que essa presença romana é muito forte e está presente em vários espaços, não só de natureza cultural, mas também de natureza, diria, social, em espaços comerciais, em ruínas, em diversos espaços habitacionais, em juntas de freguesia, enfim, estão patentes e visitáveis pela generalidade dos cidadãos, seja pelos residentes, seja por quem nos visita. Já para não falar, obviamente, do Museu Dom Diogo Sousa, que tem aqui assim uma âncora enorme para esse trabalho que tem sido feito de valorização desse património. Essa consistência e essa, digamos assim, atratividade que esse tipo de património nos traz, tem todas as condições para ser muito reforçado no futuro.
nós temos um espaço na Rua de Santo António das Travessas, temos obviamente o Teatro Romano, que será um objetivo de médio prazo que todos queremos concretizar também, da sua recuperação e da sua colocação ao dispor dos bracarenses, e temos no imediato, pronto para sair do forno, está, digamos assim, a ultimar todas as condições para o lançamento do respectivo concurso, o projeto de valorização da Ínsula das Carvalheiras. O que é que vai ser a Ínsula das Carvalheiras? É um espaço, um bairro romano, portanto aquilo vai ter uma componente interpretativa muito importante, que nos vai permitir dar a conhecer aos bracarenses, e não só, mais uma vez, aquilo que era a vivência de um bairro romano, com todas as suas dimensões históricas, mas ao qual nós conseguimos associar uma coisa que me pareceu muito interessante e que queria naturalmente valorizar o trabalho dos arquitetos e de quem os acompanhou, nomeadamente a professora Manuela Martins, da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, que foi juntar essa dimensão turística e patrimonial, uma dimensão de fruição de um espaço de lazer no centro urbano. Nós vamos ter ali um parque verde que vai permitir às pessoas apropriarem-se daquele espaço, quando é tão necessário, digamos assim, no miolo urbano das cidades, e na nossa em particular, que infelizmente foi um bocadinho botonizada demais, termos um espaço verde fruível pela população. E, portanto, o Parque das Carvalheiras, da Ínsula das Carvalheiras, vai ser seguramente um dos grandes atrativos que Braga vai poder usufruir daqui por 2 ou 3 anos. Outro aspecto interessante que se tem visto na cidade é o facto desta necessidade também de alargar o perímetro onde se possa visitar, se possa viver a cidade. E há um espaço agora que tem recebido vários prémios, que é o Mercado Municipal de Braga. Temos ali um quarteirão completamente diferente do que era, um quarteirão com um aspecto que não tem nada a ver com o que era no passado. A ideia é que aquela zona tenha uma vivência, como por exemplo sempre se viu muito em Espanha, agora vê-se muito na Alemanha, de criar ali um ambiente até ligado ao turismo junto ao mercado? Sem dúvida, e aliás eu diria que aquele espaço tem um potencial enorme que ainda não está completamente aproveitado, quer no próprio mercado, quer na sua envolvente. Eu recordo que num raio de 100 metros para cada lado, nós temos ali o Arquivo Distrital de Braga, um edifício que foi requalificado, que está neste momento também já plenamente ao dispor da população. Temos a Central de Caminhonagem, que é um dos cancros do ponto de vista da imagem pública da cidade e que nós pretendemos neste mandato autárquico requalificar e criar ali sim uma valência muito mais dinâmica e muito mais correspondente com aquilo que é a realidade presente da cidade de Braga. Já tem uma dinâmica online diferente. Ou seja, não só online, eu diria que até em termos de ordenamento do espaço, quem conhece hoje aquilo que já não é designado como Central de Caminhonagem, mas o Centro Coordenador de Transportes de Braga, não foi só pela mudança de nome, mas digamos pela organização que a nossa apropriação da gestão. Eu recordo que o edifício estava sob a tutela do IMT, depois passou durante muitos anos para a gestão de uma empresa privada e agora veio finalmente para o município de Braga e, portanto, nós produzimos uma série de melhoramentos já no espaço. As queixas que existiam em relação, por exemplo, às casas de banho e outros espaços estão hoje ultrapassadas porque já foram requalificados, mas temos a ideia de fazer um projeto mais abrangente, até conjugado, porventura, com algumas funções habitacionais ou de serviços em componente em relação àquele espaço. E, portanto, a central será seguramente requalificada nos anos vindouros, terá uma outra dinâmica no futuro e vai complementar outras intervenções que já estão a decorrer ali ao lado. O caso do Generation é evidente, já veio do passado. Agora vamos ter o Convento do Carmo, por um investidor privado, que vai também dinamizar aquele espaço, e o próprio mercado, que é cada vez mais um polo de atração, e nós vamos sentindo isso. Nós temos levado para a envolvente do mercado muitas dimensões de alguns eventos tradicionais da cidade, zonas de restauração, zonas de lazer, atividades culturais, atividades esportivas, e isso é uma forma também de arrastar cada vez mais as pessoas para um mercado que hoje tem claramente outras condições, tem obviamente uma dimensão turística também importante e que vai ser um polo, uma âncora de crescimento, digamos assim, daquela zona em termos de regeneração urbana. É por si só também uma atração, o próprio da semana passada soubemos que recebeu vários prémios de arquitetura e foram todas candidaturas dos próprios arquitetos, portanto o município nem sequer esteve envolvido. Não foi comprado. Não foram comprados, mas pelo contrário tiveram de facto reconhecimentos vários em diversas candidaturas nacionais e internacionais, porque é uma peça até arquitetonicamente de facto marcante. Nós sentimos isso quando levamos alguém lá, há sempre aquele wow effect de quem lá entra e que não está à espera de um mercado com aquelas condições e com aquela beleza. Muito bem. Agora, olhando um bocadinho para a região, Braga é a capital do Minho. Ultimamente já se nota que tem havido uma dinâmica diferente também, até entre os próprios municípios do Minho.
Sentes que Braga pode ter aqui um papel fundamental até como algo que é atrativo e depois distribui, ou seja, recebe e distribui, tem aqui este papel também em relação à região? Eu confesso que eu não sou muito adepto dessa lógica de encontrarmos uma âncora que depois vai ser, digamos assim, o fator de atratividade redistributivo, como tu estavas a dizer agora, para o resto do território. Nós tivemos muito essa perspectiva em relação ao Porto, eu acho que isso não foi, digamos assim, muito útil para o território, para a região no seu todo. Eu gosto mais da abordagem que nós temos concretizado de conseguir pontes entre todos os municípios, independentemente da sua dimensão. Dou-te um exemplo, a Braga Romana. Nós fizemos uma parceria com o município de Terras de Douro, que este ano, pela primeira vez, desenvolveu uma iniciativa, um Terras de Douro romano, já não me recordo agora, confesso de memória o nome específico da iniciativa, da Geira, que no fundo bebeu do espírito da Braga Romana, cozeu com a Braga Romana e que levou pessoas que estiveram na Braga Romana seguramente a usufruir dessa iniciativa em Terras de Douro, como quem esteve em Terras de Douro também antes esteve na Braga Romana. Ou como nós temos feito com, digamos, umas estruturas que são um excelente veículo de colaboração, que são as comunidades intermunicipais, através do projeto Minho-In, seja do ponto de vista da gastronomia, quando o Minho foi a região gastronómica da Europa, ou agora com a promoção dos concursos do Young Chef, ou com outras iniciativas que temos promovido, digamos assim, de dinâmicas turísticas integradas entre todo o território, e esse espírito de colaboração é que eu acho que faz a diferença. E até porque, para quem nos visita, alargando ainda um bocadinho mais o espectro territorial, eu recordo-me que, enquanto Presidente do Eixo Atlântico, que junta o Norte de Portugal e a Galiza, nós fizemos uma iniciativa que me pareceu extremamente interessante na altura, que foi lançar um guia turístico para as duas regiões, que se chamava precisamente Dois Países, um Destino. Ou seja, isso pode-se fazer e deve-se fazer também neste território do Minho em particular. Nós temos uma diversidade tão grande de recursos. Quem vem a Braga pode perfeitamente ir a Guimarães, a Barcelos, a Famalicão, a Viana do Castelo, a Terras de Douro, enfim, a todas estas dinâmicas envolventes que têm algo diferente, apesar de ser um território tão pequeno, tem de facto especificidades, a Ponte de Lima, muito engraçadas, que vale a pena e quem nos visita seguramente terá muito gosto em conhecer. Eu quando falava desta atratividade, não era que a relação depois fosse uma relação paternalista, não era essa a ideia, era mais o que acabaste por dizer, ou seja, criar aqui condições para que haja aqui, falaste provavelmente, não te lembras, por exemplo, a MAD já faz há algum tempo aqui alguma comunicação com as papas, por exemplo, em ao centro de Braga e fazer nesse espírito que eu estava a falar, porque Braga de facto consegue Vila Verde, com Namorar Portugal. Exatamente. Enfim, a verdade é que eu acho que nesse aspecto, isso também importa registrar, acho que nos últimos anos os vários municípios conseguiram criar iniciativas que são fatores de valorização muito significativos dos seus territórios. Conseguiram, não é seguir aquela lógica que muitas vezes há a tentação de vamos replicar o exemplo dos outros e vamos todos fazer a mesma coisa. Não, é olhar para as necessidades próprias, ver aquilo que são fatores diferenciadores e trabalhá-los. Como Barcelos trabalha o artesanato, como outros trabalham outras dinâmicas, enfim, e pegar em cada um desses recursos e colocá-los enquanto elemento complementar numa rede de atratividade que se pode criar e que obviamente consegue vender lá fora pelo seu todo. Ricardo, o Minho e Braga é conhecido também pela sua gastronomia. É algo diferenciador. Antes de mais, qual é o teu prato preferido? Papas de sarrabulho. Papas de sarrabulho. É verdade. É muito minhoto, mas é claramente um prato que eu raramente consigo dizer que não. O Papas de sarrabulho tem uma história engraçada. Há uns tempos nós estávamos a fazer uma investigação sobre as papas de sarrabulho e as papas de sarrabulho que nós temos aqui na proximidade de Braga, nos finais do século XIX, o nome chamava-se Papas de sarrabulho à moda de Braga. E caiu em desuso por completo, ou seja, Braga já foi de facto um centro das papas de sarrabulho, e ainda bem que agora outros municípios apostam na promoção, mas tem aqui uma relação engraçada com Braga. Mas nós em Braga temos um prato O bacalhau. Que é o bacalhau à Braga. Mas não querendo entrar também, mais uma vez, em polémicas, mas o bacalhau à Braga, apesar de ser um prato excelente, que eu adoro, eu acho que toda a gente adora, mas do ponto de vista de turismo, vai um bocadinho em sentido contrário àquilo que
como é que é de explicar isto sem ferir ninguém? Vai um bocadinho em contraponto, ou seja, as pessoas andam à procura cada vez de pratos mais pequenos, com mais equilíbrio nutricional, sem fritos. Aqui o bacalhau à Braga não é nada disto. Achas que é necessário também se repensar alguma da nossa gastronomia local para estas novas dinâmicas? Ou já alguma vez paraste um bocadinho de pensar sobre isso? Ou nunca? Não, eu acho que aí é preciso também, mais uma vez, uma componente de algum equilíbrio. Desde logo por isto. Não é que nós, como outro dia eu brincava com os repórteres da Rádio Comercial que estiveram cá, os apresentadores da Rádio Comercial num dos programas da manhã, nós não gostamos de atrair as pessoas empanturrando-as. Mas a verdade é que também é discutível que Braga e toda esta região tem essa capacidade de se afirmar pela qualidade e, digamos assim, pela quantidade, entre aspas, das doses que serve e da comida que oferece a quem nos visita. E, portanto, eu acho que aí é preciso um equilíbrio neste sentido. Nós não temos que desvirtuar os pratos ou que renunciar àquilo que é a nossa identidade. Por essa lógica, também, uma papas de sarrabulho é tudo menos um prato nutricionalmente equilibrado. E se me servissem um pratinho com uma cozinha muito gourmet, apenas com um tira-gosto, como dizem os brasileiros, com um cantinho de papas de rabulho, seguramente que eu não ficaria satisfeito. Agora, eu acho que é preciso esse equilíbrio, que é de nós, não perdendo a nossa autenticidade, às vezes termos uma aposta numa cozinha diferenciada, e felizmente em Braga hoje já vemos isso, já vemos muitos projetos de restaurantes que têm um posicionamento diferente, que têm, digamos, uma oferta também, quer do ponto de vista dos seus menus, quer até da maneira como tratam os pratos tradicionais, distinta. Nós vemos isso num contexto muito diferente deste que estamos a falar, por exemplo, ao nível do pudim. Que é uma das imagens de marca da nossa cidade e que nós hoje vemos tratamentos muito inovadores e muito criativos até em relação àquilo que é o pudim. Toda a gente diz, uma fatia de pudim de abate de priscos é uma violência, uma pessoa acaba de comer aquilo, tem que ir subir os escadóis do Bom Jesus para repor as calorias. Hoje em dia já não tem que ser assim. Nós vemos em muitos restaurantes, em muitas sobremesas que são servidas, até noutros complementos, uma abordagem disruptiva em relação àquilo que é o tratamento do pudim e, portanto, eu acho que isso também pode passar um bocadinho por aí. Agora, também confesso que não vou andar aí a defender que todos os restaurantes abdiquem de servir uma boa dose de um bacalhau à Braga. Os restaurantes tradicionais é a base da nossa identidade. E felizmente que conseguem manter essa tradição e essa identidade que os diferencia também, de certa forma. No futuro, e para breve, eu hoje estava a ler o teu artigo no jornal, falavas sobre, em dezembro vamos conhecer qual é a cidade portuguesa que vai ser escolhida para em 27 ser a capital da cultura. Tens muita esperança que sejamos nós? Eu acho que, acima de tudo, tenho confiança no trabalho que foi realizado. Estou satisfeito com o trabalho que está a ser realizado pela nossa equipa. Acho que estamos a dar o melhor de nós e estamos a conseguir mobilizar os outros para connosco darem o melhor possível invólucro e conteúdo à candidatura de Braga. Portanto, a nossa vai ser a candidatura mais forte possível. Depois, obviamente, que nestes processos há sempre critérios que podem ser mais ou menos subjetivos e que terão que ser tidos em conta. Nós estamos confiantes que vamos ganhar, mas naturalmente que temos que respeitar também desde logo a qualidade das outras candidaturas. Não estamos sozinhos ainda. Ainda não, temos 3 outros candidatos além de Braga, Évora, Aveiro e Ponta Delgada. E, portanto, cada um deles tem especificidades muito próprias, até do ponto de vista territorial. Isso tem a ver, obviamente, também com opções do ponto de vista político, e aqui político não no sentido partidário, mas político estratégico do ponto de vista das promoções das políticas culturais a nível europeu. E, portanto, há de haver sempre fatores que poderão ser tidos em conta, que nos penalizem e outros que nos beneficiem. Espero que no saldo final Braga seja escolhida, mas para aquilo que releva para os bracarenses, se não viermos a ser capital europeia da cultura, uma coisa é garantida: nós continuaremos a ter a cultura como um vetor estratégico fundamental para o desenvolvimento da cidade, continuaremos a fazer muitos dos investimentos que estão planificados do ponto de vista da capital europeia da cultura, o caso já está em curso, o Centro Cultural Francisco Sanches, o Cinema São Geraldo, o Centro de Media Arts que vai ser ali criado, as tais iniciativas de valorização patrimonial, falamos já aqui da Insula das Carvalheiras, o Santo António de Travessas, ou do Convento de São Francisco, ou da
Santa Marta das Cortiças, enfim, é um vasto rol de investimentos que na área da cultura e do património vão continuar a ser concretizados e que vão continuar a mudar o rosto da cidade de Braga. Se viermos a ser capital da cultura, teremos desde logo o apoio financeiro substancial que lhe está associado, teremos outra visibilidade internacional, mais uma vez, claro. Mas pronto, esperemos que assim aconteça. Porque em dezembro vamos saber que somos finalistas, no fundo. É isso? Não, é decisão. Já é mesmo a decisão. Portanto, pensei que havia aqui uma... Não, neste momento houve uma seleção em março passado das 4 cidades finalistas. Estas cidades vão ter até ao dia 21 de outubro que apresentar um novo dossiê de candidatura, depois revisto, digamos assim, em relação à primeira fase. Depois, na última semana de novembro, teremos a visita do júri internacional a cada uma das cidades. E, finalmente, na primeira semana de dezembro, nos dias 5 e 6, teremos a defesa das candidaturas, as audições que já aconteceram na primeira fase, no Centro Cultural de Belém, em que cada uma das cidades teve que apresentar a sua candidatura e fazer, digamos, uma apresentação mais ou menos criativa sobre aquilo que era a sua candidatura e depois colocar-se à disposição das perguntas do júri. Isso vai voltar a acontecer nesse mês de dezembro, no início do mês de dezembro, e depois, logo no dia seguinte, o júri anuncia o vencedor, a cidade que em 2027 vai acompanhar Liepaja como capital europeia da cultura. Seria uma excelente forma de terminarmos o ano. Ricardo, e eu não quero com isto que esta seja a nossa última conversa, porque ainda temos mais 3 anos para voltarmos a conversar. E eu não penso morrer em 2025, portanto, também. Mas pelo menos como Presidente da Câmara. Mas da próxima vez posso me esquecer, e eu gostava de fazer esta pergunta. Como é que este é o teu último mandato, como é que tu gostavas que as tuas filhas te recordassem como Presidente de Câmara de Braga? Como alguém que posicionou Braga como uma cidade de referência à escala internacional, como eu costumo dizer muitas vezes, está fazendo aqui a transposição com uma área que eu gosto muito, que é do desporto. Braga hoje joga na Liga dos Campeões das cidades à escala mundial, não tendo, se calhar, os mesmos recursos, a mesma dimensão de outras, e que continuou a trabalhar sempre a garantir aos bracarenses, porque esse é que é o grande objetivo, a melhor qualidade de vida possível. Ricardo, muito obrigado por esta conversa, foi um prazer. Havemos de voltar a dar uma curva, provavelmente com a Capital Europeia da Cultura como motivo principal. Eu espero bem que sim, e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, ficamos então por aqui esta semana, uma excelente conversa com Ricardo Rio, Presidente do município de Braga. Já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, estamos aqui na Antena Minho, e reposição ao domingo à mesma hora. A seguir, pode nos ver também em podcast, nas plataformas de podcast, como o Spotify, ou em vídeo através do YouTube da Phil Travel TV. Muitíssimo obrigado e vamos todos dar uma curva. Até para a semana.